Nós vamos conversar agora com o economista Sérgio Vale. Sérgio, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso. Muito bom ter você aqui num dia de tantas incertezas. A primeira pergunta, é claro, tem que ser feita exatamente nessa linha. Como é que a gente pode olhar para amanhã diante do hoje, dessa debandada, de todo esse enfraquecimento que a gente já está contando aqui no Expresso CNN, quando a gente olha para o grupo que começou com Paulo Guedes e para o grupo que permanece ali ao lado de Paulo Guedes. Sérgio. Boa noite, Mona Lisa. Prazer estar aqui de novo para conversar com vocês. Olha, o cenário amanhã vai ser bastante difícil. A gente tem aí uma sequência de resultados muito ruins em relação à política fiscal nas últimas semanas e muito provavelmente o que a gente vai ver amanhã é um cenário de aceleração de percepção de alta de juros, cenário de aumento de expectativa de inflação para os próximos meses, especialmente para 2022, e eu diria que a gente vai começar a ver uma revisão sistemática também de crescimento para baixo no ano que vem. O mercado estava ali na casa de 1,5%, acho que a gente vai começar a ver revisões mais severas para baixo de 1% começando a acontecer. E o que é complicado é que a gente tem um cenário agora político ainda muito longo, digamos. O presidente tem aí mais de um ano de governo e uma política econômica que está completamente disfuncional, que a gente não consegue ver uma sinalização positiva nesse momento, e o que se coloca à frente é a dificuldade crescente em relação a conseguir fazer qualquer tipo de política econômica a partir de agora. Não vai acontecer muito provavelmente, e a gente vai, infelizmente, continuar vendo essa debacle, essa desaceleração da economia, que na verdade já está acontecendo há alguns meses. Exato, mas essa frase que você acabou de nos dizer, ela representa bem o momento, né? Uma política econômica disfuncional. Vou colocar então na conversa quem entende muito de economia também, Fernando Nakagawa. Chega, por favor, Naka. Obrigado, Mona. Obrigado pelo elogio. Mas também. Sem dúvida é verdade. Sérgio, eu queria te ouvir sobre este limbo econômico que você mencionou, essa disfuncionalidade. O que isso vai se refletir na vida prática? A gente deve esperar um ano de recessão, aumento do desemprego, aumento da inflação? O que deve acontecer? E falando um pouquinho sobre política, tudo isso que está acontecendo é exatamente o que muita gente temia com a volta da esquerda. Exato. Será que zera o jogo para 2022 em termos de política econômica? Pois é, boa noite, Fernando. Ótimo ponto que você coloca, porque o que a gente está vendo acontecer agora na política fiscal, na política econômica, nos lembra um passado não muito remoto do governo Dilma, né? Tudo isso que a gente está vendo na política fiscal agora, o desandar da política fiscal, lembra muito os momentos finais ali em 2015, começo de 2016 do governo Dilma. Só que ali a gente tinha um processo de impeachment que tinha sido aberto e teve uma mudança de política que ajudou a baixar a temperatura da economia, a gente conseguiu diminuir a inflação, conseguiu dar uma sinalização melhor de crescimento, mesmo que tenha sido baixo a partir de ali. O que a gente tem agora, olhando para frente, é um governo que tem mais de um ano ainda nesse formato, desse jeito, sem conseguir melhorar a política econômica, e a consequência vai ser que provavelmente a gente vai ficar no estado meio zumbi. A gente vai ter um processo que vai ser inflação acelerando, a gente vai ter um processo que, por conta disso, a gente vai começar a ver crescentemente nas próximas semanas uma demanda no mercado para subir taxa de juros com mais agressividade. Eu diria que a gente pode começar a ver sinais de taxa de juros a 2 dígitos, né, passar de 10%, podendo acontecer ao longo dos próximos meses. E o crescimento ano que vem, Fernando, acho que está caminhando para números realmente muito baixos. A gente na MB já está com número baixo há muito tempo, 0,4% de crescimento de PIB no ano que vem. Eu diria que do jeito que está indo, a gente está caminhando para zerar o jogo também no crescimento. A gente tem algo muito próximo de zero. E se não houver uma mudança radical de tendência, não dá para descartar eventualmente a gente ter uma recessão no ano que vem. É esse ponto de tensão na política econômica que a gente está vivendo agora. Não é trivial, não é pouca coisa. E o que é mais complicado, pessoal, é que tem um longo período para a gente passar ainda. Quer dizer, não vai ter uma solução de curto prazo que vai ser dada em poucos meses. Tem mais de um ano para a gente passar com essa situação de disfuncionalidade crescente que a gente está vendo na política econômica.
Seja, essa instabilidade fica potencializada, né, quando se olha para o calendário, porque tem muito tempo ainda, então, de incertezas. Ô Sérgio, claro, todo o nosso time vai participar da entrevista, temos muitas dúvidas. Quem fazia perguntas agora para o time todo e pode fazer diretamente para o Sérgio é o Caio Junqueira. Chega, Caio, por favor. Oi, Sérgio, boa noite. Sérgio, eu estava colocando aqui essa questão, a culpa é de quem, né? Qual que é a parcela de responsabilidade da atual equipe econômica, e talvez de outras também, de não conseguir se sobrepor ao universo político sem fazer um juízo de valor se isso é certo, é errado, é positivo ou negativo? Mas o fato é que a política, ou o universo político, o centrão, os políticos, né, o Congresso, sempre acaba conseguindo prevalecer fazendo prevalecer a sua vontade sobre as equipes econômicas em geral. O diferencial deste caso é que chegou-se ali com uma empolgação de uma defesa do ideário liberal e viu ali que a realidade era bem diferente, né? E hoje, né, essa PEC dos precatórios marca bem isso. De quem que é a culpa, na sua avaliação? De quem que é a culpa pelas privatizações do país não avançarem? De quem que é a culpa por um regime de concessões não ser mais avançado, as regras fiscais serem desrespeitadas, flexibilizadas? Da onde que você identifica, com a sua experiência toda, é possível identificar, e particularmente, evidentemente, do caso de hoje? Qual o tamanho da culpa do Paulo Guedes neste cenário? Pois é, boa noite, Caio. Você coloca um ótimo ponto, né? Quando a gente fala de governo, a gente não está falando de uma pessoa só. Quer dizer, o ministro da Economia está sendo culpado agora, do ponto de vista de política econômica, e ele tem uma grande parcela de culpa, a começar quando ele virou candidato a ministro lá atrás, em 2018, com um programa que era, digamos assim, um tanto quanto exagerado, né? Era vender R$1 trilhão em imóveis, em privatizações, mostrava um pouco de desconhecimento do que era Brasília àquela altura. E o que acabou acontecendo, infelizmente, foi um pouco sequência daquela tentativa de fazer uma política muito exagerada. Agora, ele não está sozinho nessa culpa, com certeza. Quer dizer, quando a gente fala de um ministro da Economia, a gente tem que pensar o presidente junto. Quer dizer, o presidente pediu um Auxílio Brasil mais forte. O presidente colocou hoje a questão do auxílio aos caminhoneiros. O presidente tem insistido, junto com o Congresso, e em vez de você ter um presidente que se junta com o ministro da Economia, o presidente tem insistentemente se juntado com o Congresso para fazer demandas que quebram a espinha dorsal da política fiscal. Então, de certa forma, um ministro que já estava com muitas dificuldades de gestão de política econômica, esse ano ele entrou num território totalmente isolado e com dificuldades crescentes que a gente viu na questão fiscal no começo do ano. Vocês acompanharam isso muito bem, por exemplo, na questão das emendas que apareceram de repente no orçamento de 2021, nas questões que apareceram em relação aos números equivocados das estimativas de crescimento, de inflação para 2021. Enfim, a política fiscal já estava desandando no começo desse ano. Mas quando a gente fala de governo, a gente está falando de presidente, a gente está falando de ministro da Economia, a gente está falando de Banco Central, a gente está falando de toda a equipe. E, de fato, o que a gente tem aqui é um ministro que está sozinho, que está isolado, porque o presidente está permitindo que isso aconteça, porque ele se juntou com o Congresso para ter essa disfuncionalidade da política fiscal avançando. E é o caminho que a gente está seguindo, e o presidente optou por isso. Então, eu acho muito difícil, olhando de hoje, Caio, que a gente consiga reverter o que foi criado. Quer dizer, o que a gente está vendo nos últimos dias é uma cereja de um bolo que está se desmontando gradativamente ao longo dos últimos meses e que não foi construído agora, tem sido insistentemente construído ao longo dos últimos 3 anos. Mudar isso não é simples, por isso, essa percepção de que daqui para frente só vai piorar. Eu não consigo ver melhora se não houvesse uma mudança radical. E a mudança radical aqui não parte do ministro da Economia, teria que partir do presidente da República, que é essa dificuldade que a gente tem hoje. Então, Sérgio, não faz muita diferença o ministro que vai tocar
o restante do governo. É isso que você está dizendo para a gente. Claro que a saída de Paulo Guedes, se isso acontecer, embora todas as apurações do Caio, da Renata, também da Thaís Arbex, já apontaram ali o que eles ouviram do Palácio do Planalto, que Paulo Guedes fica, mas a questão é, não faz muita diferença para o contexto de preocupação e para as questões que precisariam ser resolvidas, a permanência ou não de Paulo Guedes diante do comando maior, que é do presidente da República e do seu entorno, o entorno que ele escolheu estar mais próximo de si do que o próprio ministro, é isso? São duas coisas, na verdade. A gente tem um tempo curto, a gente está entrando em novembro, praticamente, às vésperas de um ano eleitoral, que tudo paralisa, né? E segundo o próprio presidente, quer dizer, a dificuldade do presidente em relação a entender o que está acontecendo com a política fiscal coloca um empecilho muito grande para a gente conseguir dar uma solução para isso. E o que é impressionante, Mona Lisa, é o seguinte: a gente está passando há anos, e não é de hoje, que a gente viveu crises fiscais enormes na economia brasileira em diversos momentos. Quer dizer, não é falta de conhecimento, a gente sabe o que significa, o que pode acontecer para uma economia se você tem uma crise fiscal dessa magnitude que a gente está criando agora. A gente já passou por esse caminho várias vezes no passado. Não é falta de aprendizagem aqui. E a gente está insistindo no erro. Isso que é impressionante. E ao insistir no erro, a gente vai pagar o preço que a gente pagou as outras vezes no passado também, que é justamente uma inflação mais elevada, juros mais elevados, câmbio mais pressionado e, consequentemente, crescimento mais baixo. E para a população vai ser desemprego mais alto e uma situação de saída da pandemia mais difícil, né? Já não está tão fácil, vai ser ainda mais complicado no ano que vem, infelizmente. Naka. Fluxos de recursos, porque a expectativa é que a bolsa volte a cair e que o dólar suba. São dois movimentos gerados por venda das ações que estão hoje no mercado, vão entrar em liquidação, essa é a expectativa, e compra de dólares. O dinheiro que fica no Brasil vai para onde e o dinheiro que sai do Brasil está indo para que tipo de mercado, que tipo de país oferece condições melhores do que o Brasil hoje? Pois é, Fernando, dinheiro vindo para o Brasil tá difícil, né? De longo e de curto prazo. De longo prazo, a gente está vendo sistematicamente o investimento estrangeiro direto cair ao longo do último ano. Desacelerou muito, está tendo uma diminuição da entrada de capital, pensando em investimento em empresas aqui, né? E também capital de curto prazo, com toda essa incerteza em relação ao câmbio, cada vez mais a gente vai ver isso também não acontecer. Então, mas o dinheiro que sai, Sérgio... estabilidade fica mais complicado. Mas o dinheiro que sai... Pois é, o dinheiro que sai, a gente está vendo nesse momento, por conta dessa incerteza mundial toda que a gente está vivendo, um cenário de mudança de política monetária nos Estados Unidos. Boa parte desses fluxos de capital estão indo, na verdade, voltando, de certa forma, para os Estados Unidos, nessa perspectiva de você ter uma retomada mais vigorosa da economia americana, de você ter uma retomada de política monetária com aumento de juros. Então, há uma volta de capitais para os Estados Unidos que a gente começa a ver acontecer com um pouco mais de intensidade.